Olá, eu sou Beatriz e hoje vou apresentar meu trabalho sobre compostagem. Atualmente no Brasil se produz aproximadamente 240 mil toneladas de lixo por dia, sendo que 60% do lixo urbano é formado por resíduos orgânicos que podem gerar fontes de nutrientes para plantações. Como é o ciclo do lixo atualmente, quando é feita a coleta desse lixo? Ele é recepcionado, depois há uma pré-seleção de lixos volumosos que vão para a mesa de triagem e após ocorre uma fragmentação da fração orgânica, o que nada mais é do que uma compostagem e no fim gerará adubo orgânico composto. A compostagem é uma biooxidação aeróbica exotérmica de um substrato orgânico heterogêneo. Pode ser formado por cascas de frutas, restos de alimentos, flores, folhas secas, no estado sólido caracterizado pela produção de gás carbônico, água, substâncias minerais e com formação de matéria orgânica estável. Esses minerais podem ser nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros. O ciclo da matéria orgânica é o seguinte: os alimentos são consumidos e descartados para o lixo orgânico. Desse lixo orgânico, eles são depostos em uma composteira que gera o composto orgânico que serve como fertilização para plantações. Existem duas fases do processo de compostagem. A primeira é chamada de degradação rápida. Ela é caracterizada por intensa atividade biológica e rápida transformação da matéria orgânica. Nessa etapa ocorre um aumento muito grande de temperatura. Depois da degradação ocorre a maturação, onde tem baixa atividade biológica e a aeração do solo. Ocorre em temperatura ambiente, num processo que resulta uma umificação do substrato. Esse gráfico demonstra um processo simples de compostagem. A temperatura aumenta na fase de degradação rápida e ela diminui com o passar dos dias na etapa que ocorre a umificação do substrato. Existem 6 fatores que podem alterar o processo de compostagem. O primeiro deles é a aeração do substrato. Existe uma alta demanda de oxigênio pelos micro-organismos que estão no substrato e essa aeração ela aumenta o nível de oxigênio no meio. Se ela não existe no meio, pode prolongar o ciclo da compostagem. Outro fator que altera esse processo é a temperatura. Temperaturas ideais são na faixa de 40 graus, mas existem duas fases características. Uma é termofílica, de 45 a 85 graus Celsius, e uma mesofílica, de 25 a 43 graus Celsius aproximadamente. Quando a temperatura passa a 65 graus Celsius, ela pode limitar a atividade biológica, por isso não é indicado passar dessa temperatura. A umidade ótima para a compostagem é entre 5% e 60%. A relação carbono-nitrogênio é uma relação de troca, porque o carbono fornece energia e o nitrogênio é necessário para a síntese proteica. Se há um aumento, um excesso de um dos dois, ele dificulta a compostagem pelos micro-organismos presentes. O outro é a estrutura das partículas presentes no substrato. Quanto menor o substrato, menor as partículas, maior a área de contato entre as partículas e com isso faz com que a compostagem seja mais facilitada. O tamanho ideal das partículas é de 25 a 75 nanômetros. Outro fator que altera a compostagem é o pH. Valores extremos de pH limitam a atividade biológica. O intuito desse trabalho é a realização de uma composteira doméstica. Com isso, tem alguns passos que eu vou ensinar em seguida. Muitas pessoas desistem de fazer a compostagem porque acham muito complicado, ou que dá cheiro, ou que junta bicho, e não é bem assim que isso ocorre. Olá, eu sou Beatriz e hoje vou apresentar meu trabalho sobre compostagem.
Atualmente, no Brasil, se produz aproximadamente 240 mil toneladas de lixo por dia, sendo que 60% do lixo urbano é formado por resíduos orgânicos que podem gerar fontes de nutrientes para plantações. Antes da montagem de fato da composteira, existem alguns passos iniciais. O primeiro deles é colocar número nos baldes, 1, 2 e 3. O segundo é pegar a furadeira e furar todo o fundo dos baldes 1 e 2, com bastantes furos mesmo, igual mostrado nos slides. O terceiro passo é para furar a lateral superior dos baldes 1 e 2 para que ocorra uma boa aeração do substrato. Em seguida, ao recorte da tampa dos baldes 2 e 3 no centro da tampa, fazendo com que a tampa fique oca. Em seguida, a meia deve ser fixada, presa à tampa do balde 3. E a instalação no balde 3 é no fundo dele com o kit da torneira. Pega a furadeira, faz um furo para encaixar a torneira e coloca bem no fundo do balde 3. A montagem da composteira é bem simples. Os baldes 1 e 2 eles vão revezando de lugar e o balde 3 fica fixo sempre na base. No balde 1, tem que colocar as minhocas com um substrato em que elas vêm, geralmente terra, adubo, e isso se compra em lojas de jardinagem. Em cima das minhocas é para colocar os resíduos orgânicos descartados em casa. E depois desse resíduo orgânico, geralmente coloca grama, folhas secas ou algumas flores também, para fazer a parte do nitrogênio, da composteira. Conforme vai tendo mais resíduos, o balde 1 vai enchendo. Quando ele encher totalmente, deve-se trocar ele de lugar com o balde 2, sendo que o balde 2 está vazio, vai para cima, e o balde 3 vai ficar embaixo. No balde 2, depois desse processo de troca, segue o mesmo passo com que foi feito o balde 1. Coloca as minhocas, o substrato e as folhas secas. O que a compostagem gera de resíduo? Ela gera o adubo e o chorume. O adubo é o líquido de cor amarronzada, que é resíduo do baldes 1 e 2. Ele geralmente leva de 45 a 60 dias para ser formado. E o churume é o resto do balde 3, que é um líquido bem escuro, mas ele não tem cheiro. Ele é um poderoso fertilizante que pode ser usado diretamente no solo, diluído em água, na proporção de 1 para 10. 1 de chorume e 10 de água. Então era isso, o meu vídeo sobre como fazer uma composteira caseira. Muito obrigada pela atenção.